No condado de Wiltshire, localizado no sul da Inglaterra, ficam os sítios arqueológicos mais importantes do país, como Avebury, que são vários círculos de pedra datando de cerca de 5.000 anos atrás, Stonehenge, que é a estrutura mais famosa da região, e também Silbury Hill, que é basicamente um monte de giz artificial pré-histórico. Essa estrutura é o monte pré-histórico mais alto da Europa e mede quase 40 metros de altura. Em julho de 1994, 3 pessoas escalaram o monte e planejaram passar a noite no topo. Uma dupla de amigos chegou a permanecer com eles por algum tempo no acampamento, mas foram embora antes do anoitecer. Além do trio, também havia um grupo de 5 ou 6 jovens que estavam acampando no topo do monte, mas que adormeceram um pouco antes da meia-noite, quando um nevoeiro cercou o monte. Por volta da 1h da madrugada, quando o trio ainda estava acordado, eles ouviram sons estranhos que imaginaram ser de alguém subindo o monte. Mas além do horário ser pouco apropriado para a subida, o som vinha do lado oposto da trilha que existe para subir até o pico. O trio então observou o que pareciam ser formas humanoides pequenas andando em meio à escuridão, e de repente a atenção deles foi redirecionada para uma esfera de luz laranja a cerca de 1,5 km de distância deles. A esfera flutuava logo acima do solo vagarosamente, quando uma segunda esfera surgiu. As testemunhas descreveram as esferas como parecendo estarem em chamas. Eles também sentiram um cheiro de enxofre e de borracha queimada no momento do incidente. Além disso, era possível ouvir os cães da vizinhança latindo freneticamente durante o fenômeno. As esferas então avançaram em direção ao monte rapidamente, e quando elas estavam a apenas 170 metros do monte, uma das testemunhas acendeu uma lanterna e apontou para as esferas, que pararam imediatamente. Neste momento, o trio pôde ver que as esferas eram na verdade apenas a parte superior de uma estrutura muito maior. Cada esfera parecia ter em torno de 60 centímetros de diâmetro, e abaixo havia um objeto transparente em formato de pirâmide de 3 lados. Dentro desta pirâmide era possível ver um ser humanoide, sentado com as pernas e mãos cruzadas sobre o colo. Os seres tinham uma coloração laranja brilhante e, segundo as estimativas das testemunhas, deveriam ter entre 1,20 m e 1,5 m de altura. Neste momento, tudo pareceu se mover em câmera lenta para as testemunhas, ao mesmo tempo em que um estalo e um sussurro foi ouvido por eles. Aparentemente, os seres estavam tentando se comunicar, mas não foi possível para o trio compreender o que os sussurros significavam. Neste ponto, os objetos estavam a apenas 3 metros acima do solo e cerca de 6 metros de distância do acampamento. A testemunha que estava com a lanterna então desligou, por algum motivo que ele não sabia explicar. Depois disso, as 2 esferas laranjas que estavam no topo das pirâmides voadoras emitiram um flash de luz que ofuscou a visão das testemunhas. Em seguida, estas esferas se juntaram em uma única grande esfera de luz e se moveram em direção à estrada, se afastando do monte. Neste momento, as testemunhas voltaram a só conseguir ver as esferas, mas enquanto os OVNIs estavam afastados, mais próximos da estrada, 2 seres emergiram em meio à esfera luminosa, e eles estavam de mãos dadas, como se um estivesse puxando o outro para fora. Depois disso, os seres entraram novamente na esfera luminosa e várias outras esferas surgiram. Neste ponto, com todas as esferas reunidas sobrevoando a área, novamente as testemunhas conseguiam ver as pirâmides voadoras e os seres dentro dela ao longe. E agora eram cerca de 4 naves, com esferas laranjas no topo. As naves então começaram a percorrer a estrada, voando logo acima dela, até que de repente um carro surgiu, e as naves se juntaram e tornaram uma única esfera novamente que se afastou da estrada, enquanto o carro freava bruscamente quando avistou o fenômeno. Neste momento, o trio foi interrompido com a chegada de um homem que surgiu repentinamente perto do acampamento. O homem aparentava estar visivelmente assustado e disse que estava acampando do outro lado do monte quando foi acordado pelo fenômeno. O grupo então voltou seu olhar novamente para o fenômeno, apenas para ver a esfera laranja se arrastar e desaparecer de vista. Algo que chamou a atenção do trio, que foram as principais testemunhas do evento, é que aquele grupo de jovens que também estavam acampando ali no topo não acordaram com o fenômeno.
As testemunhas permaneceram em silêncio sobre o seu avistamento por anos, até que aceitaram contar sua história desde que não fossem identificados. O caso então foi relatado por Andrew Collins em seu livro Light Quest. O que mais chama atenção neste caso é o formato da nave e a posição em que os seres estavam dispostos dentro dos objetos. Aparentemente, aquelas eram naves de reconhecimento para apenas um tripulante, e as esferas faziam parte do sistema da nave de alguma forma. Vale lembrar que estes sítios arqueológicos são cheios de relatos e hipóteses que envolvem seres alienígenas. Talvez eles tivessem sido atraídos pelo local. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.